Mas sempre que Deus intervém, Satanás tenta destruir aquilo que Deus fez. E por isso, mais uma vez, Satanás tentou congregar e juntar os povos com impérios e com uma mesma mentalidade. Hoje faz exatamente igual. Aliás, na profecia de Apocalipse diz o seguinte: porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar. É verdade. Mais uma vez temos aqui o plano de Satanás de congregar, todos numa mesma mentalidade. E para isso ele usou então o Império Romano, para paganizar, para romanizar todas estas pessoas, todos estes povos, em todas estas províncias, como vemos no mapa. Mas como é que eles fizeram isso? Como é que o Império Romano conseguiu mudar a mentalidade de todas aquelas pessoas? É muito simples. Além das construções que eles faziam para trazer realmente mantimento, transporte às cidades, e eles também faziam outro tipo de construção. Uma delas, por exemplo, era os templos. Os templos, principalmente, de adoração ao imperador. Mas os três principais edifícios que eram construídos para realmente mudar a mentalidade das pessoas são estes três que vamos ver. Em primeiro lugar, podem ver no ecrã este edifício. Como é que se chamava este edifício? É um teatro romano. Depois, temos também outro edifício, aqui. Muitas vezes falamos e dizemos que é um coliseu, mas o nome real é anfiteatro romano. E depois ainda temos um terceiro, que parece de facto uma pista de corridas, e assim o era, e chamava-se Circo Romano. Com estas três construções, com estes três edifícios, o Império Romano conseguiu romanizar, paganizar a maior parte dos povos em todo o seu império. Como é que isto funcionava? É muito simples. Através dos entretenimentos, ele conseguiu incutir as ideias pagãs em todos estes povos. É muito interessante que esta estratégia resultou e vamos ver como é que ela resultou. Vamos ler um livro histórico, que é este livro que eu tenho aqui na minha mão, que fala sobre Mérida, o património da humanidade. Porquê Mérida? Porque Mérida era a capital da Lusitânia. E nós que vamos ver aqui é um pouco da história da capital da Lusitânia. Porque todos estes edifícios que nós estamos aqui a ver eram construídos em todas as capitais de cada província. Vimos no mapa todas as províncias, sempre em cada capital era construído estas três infraestruturas: o teatro, o anfiteatro e o circo romanos. Porquê? Porque realmente o Império Romano, a mentalidade romana pagã, queria envolver todos os povos das suas províncias nestes entretenimentos. E então, indo a este livro de história, nós lemos o seguinte: partindo do teatro, a autoridade desenvolve uma propaganda eficiente de si própria e do modo de vida romano, deste modo de vida pagão. Tanto através do edifício em si, da grandiosidade da sua obra, epígrafes e iconografia, como das mensagens que do palco podem ser transmitidas ao público. Então nós vemos que fazia parte de um plano para, de facto, desenvolver e propagandear o estilo de vida romano. E nós vamos ver rapidamente algumas coisas que se faziam nesses três edifícios e vamos perceber então como é que isto influenciava a sociedade da altura. Quando eu estive em Mérida e visitei estes locais, agora, como podem ver na imagem, é o estado atual do Teatro Romano em Mérida, e estava a fazer a visita, o audioguia me disse coisas muito interessantes que me fizeram pensar, de facto, nesta situação. Naquela imagem que estamos agora a ver no ecrã, temos o número 1, 2 e 3. O número 1 era um local que chamava-se o Santuário ao Culto do Imperador, porque antes de qualquer espetáculo
era feita uma oferenda à estátua ou ao busto que estava lá do imperador, que fazia parte do ritual do culto ao imperador. No número 2 é uma zona que chamava-se orquestra, é uma palavra que hoje temos no nosso português, e era de facto onde estavam os instrumentos musicais que iam fazer os efeitos sonoros para a peça de teatro, que era efetuada no número 3, que era então o púlpito. Era assim que se chamava, que é o que nós dizemos hoje o palco onde a cena decorria. É muito interessante que antes de qualquer exibição, antes de qualquer peça ou de qualquer apresentação de escárnio ou de humor, havia um ritual que era efetuado. Todos os artistas, músicos, todos os intervenientes entravam pela porta do lado direito e faziam uma procissão em que na frente levavam oferendas. Essas oferendas eram depositadas no número 1, onde tinha então o busto do imperador, e eram oferecidas em honra ao imperador, que era considerado um deus. E só depois então é que era efetuada o espetáculo. E nesse desfile era feito de uma forma exuberante, ou seja, as mulheres que participavam no teatro iam todas produzidas, com penteados extravagantes, como diz o livro de história, e iam com o propósito de apresentar uma oferenda então ao imperador. E depois, durante a apresentação, a peça teatral, ou seja qual fosse o espetáculo, os ideais pagãos, romanos, de baixa moralidade, eram apresentadas ao público. Público esse que variava conforme a província. O outro edifício, o anfiteatro romano, como podem ver, o anfiteatro de Mérida já se encontra um pouco degradado, mas neste anfiteatro aconteciam outro tipo de espetáculos. Eram espetáculos de confronto, de competição, de luta. Havia luta entre gladiadores, havia luta entre homens e animais. Tudo o que envolvesse competição, luta de arena era aqui efetuado. Muitas pessoas perderam a sua vida e muitos animais também perderam a sua vida aqui neste recinto. Voltando ao nosso livro de história, diz-nos o seguinte. Este edifício, referindo-se especificamente então ao anfiteatro, o edifício inaugurou-se no ano 8 a.C. Com o fim da obra, completava-se o projeto de dotar a colónia Augusta e Mérida, hoje Mérida, já então capital da província lusitânia, de uma grande área pública de espetáculos. Estes 3 edifícios então eram uma área pública de espetáculos. Eram entretenimentos apresentados ao povo. Isto é muito, muito interessante para a nossa cultura hoje. Continua. No anfiteatro, realizavam-se jogos de gladiadores e lutas entre animais e entre homens e animais, que, em conjunto com as atuações do circo, eram as preferidas do público. Hoje em dia, todas as competições, todos os espetáculos de arena derivam, de facto, do anfiteatro romano. Podemos dizer, por exemplo, mesmo hoje ainda temos lutas com animais, por exemplo, as touradas, ou até lutas entre homens, como temos o boxe, outro tipo de lutas em arenas, que ainda hoje novos desportos, dizem eles que são desportos, aparecem em lutas entre homens, derivam efetivamente do que se passava aqui no anfiteatro romano. Mas temos mais um edifício, que era o Circo Romano. O que era o Circo Romano? O Circo Romano era nada mais, nada menos do que uma pista de corrida. Uma pista de corrida com 2000 anos. Era uma pista oval e onde havia corridas de cavalos. Os pilotos, assim se pode dizer, eram chamados de aurigas e conduziam a charrete puxada a 2 ou 4 cavalos. Que eram chamadas bigas, continham 2 cavalos, ou quadrigas, continham 4 cavalos. E havia várias equipas que eram identificadas por várias cores diferentes que corriam. E aquele que chegasse primeiro era então o vencedor. E isto era os espetáculos preferidos do público.
Em todas as províncias, por todo o Império Romano, estes espetáculos decorriam para entreter aquelas pessoas. E com o objetivo, como já vimos, de as romanizar, de as paganizar. É interessante, e lendo acerca do circo romano, no livro de História, diz o seguinte: no centro, num dos lados menores, achava-se a Porta Pompei, Porta dos Desfiles. Ainda hoje, em português, temos a expressão de em pompa e circunstância, que deriva exatamente do que acontecia aqui. A Porta dos Desfiles, de onde partia o cortejo, anterior às competições, e eram compostos por músicos, os aurigas participantes, ou seja, aqueles que iriam conduzir os carros ou as charretes, sacerdotes e imagens religiosas. Isto pode parecer pouco estranho, mas era isto que acontecia. Antes das corridas, passavam pela porta dos desfiles, então, todos os participantes. Ora, o que é que os sacerdotes estavam lá a fazer? Será que os sacerdotes iam correr? Não. Sempre, antes de todo o espetáculo, havia um revestimento de religiosidade. Havia oferenda ao culto do imperador. Existiam imagens religiosas nesse cortejo. E então os músicos e os participantes também iam nesse cortejo. Hoje em dia, mantemos exatamente esta realidade. Ainda hoje, antes dos grandes eventos esportivos, existe um cortejo. Cortejo este que deriva efetivamente destas tradições antigas que já remontam até anteriormente ao Império Romano. É muito interessante que das coisas que se passavam nestes edifícios, nestes espetáculos romanos, muitas coisas hoje em dia que existem na nossa sociedade derivam exatamente disso. Uma delas, por exemplo, são os cortejos religiosos. Sim, as procissões são o resultado do que se fazia nesta altura. Hoje em dia, numa procissão, vai-se também com imagens religiosas e vai-se com o mesmo objetivo de prestar culto a uma divindade. E que neste caso é também uma pessoa, um santo, uma imagem de que essas igrejas que praticam estes cortejos adoram. Mas é muito interessante que não passa então deste paganismo camuflado de cristianismo. Vemos então que nestes 3 edifícios muitas coisas importantes aconteciam. E é muito interessante saber que as várias sociedades das várias províncias do Império Romano adotaram isto no seu estilo de vida. E ficaram realmente a fazer parte desta cultura e deste entusiasmo por estes entretenimentos. Continuando no nosso livro de História, nós vemos que isto passou a fazer parte da cultura daquelas pessoas. E em Mérida, os lusitanos, os mais antigos antepassados dos portugueses, não foram exceção. E eles adotaram estes espetáculos como sendo algo de muito importante nas suas vidas. Vamos ler. Diz assim o texto: a paixão por este tipo de espetáculos deixou reflexos em abundantes obras de arte, tanto na pintura, como na escultura, na cerâmica, mosaico, ourivesaria, etc. Aparecem representados cavalos com os respectivos nomes. Até os nomes dos cavalos eram importantes para eles. Gritos de apoio durante a corrida ou aurigas portadores da palma da vitória. Isto fez tanto parte da cultura que toda a arte, a cerâmica, representa realmente a paixão que estas pessoas tinham pelo espetáculo. Qual foi a influência, então, destes espetáculos na vida dos lusitanos? Vamos ler. Resumidamente, era o principal tema de conversa. Ou seja, o que é que se passou no teatro, o que é que se passou no anfiteatro, na luta, nas corridas. Isto era o principal tema de conversa entre as pessoas. Uns que gostavam mais das corridas falavam como é que foi, qual foi o auriga que ganhou, como é que foi a curva que ele fez, espetacular. Os que gostavam mais do anfiteatro, das lutas, diziam o gladiador preferido deles ganhou e derrotou o adversário. Aqueles que gostavam mais do teatro repetiam as frases que ouviam lá no teatro. Contavam, viste o que é que aconteceu? Aquele disse isto e disse aquilo.
de facto era o principal tema de conversa, quer entre homens, quer entre as mulheres, aquilo que se passava nestes espetáculos. Os jovens rapazes sonhavam ser gladiadores ou aurigas. Queriam ser lutadores como viam lá no anfiteatro romano. Queriam ser desportistas, corredores, como viam aqueles aurigas a conduzir aqueles cavalos nas corridas. Queriam ser exatamente como eles. Fabricavam-se brinquedos que representavam as lutas e as corridas. E as crianças gostavam daqueles brinquedos e brincavam com eles. Pintavam-se nas paredes da cidade figuras de apoio. Havia por toda a cidade, nas paredes, pintavam os seus cavalos preferidos, os seus aurigos, os seus gladiadores, cenas que se passavam naquelas lutas. De facto, vemos que era uma sociedade totalmente envolvida nestes espetáculos. Criavam-se cânticos de incentivo aos ídolos. Sim, os principais gladiadores, os principais aurigons, tinham cânticos que eram feitos para os apoiar. E eles apoiavam fervorosamente os seus ídolos e eram chamados de fãs. Formavam grupos de apoio aos ídolos. Sabem que, quer nas corridas, quer nas lutas, as pessoas que gostavam do mesmo ídolo juntavam-se, formavam-se grupos de apoio. Hoje nós chamamos a isto claques, mas isto não é nada de novo. As jovens raparigas sonhavam ser como as atrizes. Sonhavam vestir as roupas ousadas que elas vestiam, ter os penteados extravagantes que elas tinham. Isto começa-se a parecer muito com a nossa sociedade, não começa? As jovens raparigas cantavam as músicas que ouviam no teatro. Durante o seu dia-a-dia, a fazer as suas coisas, repetiam essas músicas e repetiam as ideias que lá ouviam. E sabem, todas as ideias que eram transmitidas por esta cultura pagã eram então passadas para os povos do Império Romano através destes espetáculos. E como nós vemos, isto realmente influenciou a sociedade da altura. E é muito interessante que a Igreja Primitiva estava-se quase a formar. E antes que a Igreja Primitiva se formasse, houve uma grande estratégia. Esta foi a grande estratégia. E nós já vamos ver a função que esta grande estratégia teve para derrotar a Igreja Primitiva. Mas antes disso, eu queria partilhar convosco aquele que ainda é hoje o desportista da antiguidade mais famoso. Por coincidência, ele era lusitano. Tem um nome um pouco difícil de dizer, Caio Apuleio Diócles, este era o nome dele, mas ele tornou-se muito, muito famoso. Vamos ler. Caio Apuleio Diócles foi um condutor de quadrigas lusitano. Portanto, ele ia para o circo romano desde muito cedo e conduzia os carros mais potentes. Era a Fórmula 1 da altura. Era uma quadriga. Uma charrete, um carro puxado por 4 cavalos velozes. Diócles tornou-se profissional, ou seja, aquela era a profissão dele, era ser condutor de quadrigas. Tornou-se profissional nos circos máximos aos 18 anos e competiu durante 24 anos. Portanto, foi de facto um desportista, um condutor profissional durante muito tempo. Na sua primeira corrida, competiu pelos brancos, ou seja, a equipa dele inicialmente era os brancos. 2 anos depois, teve a sua primeira vitória. 4 anos depois, estava a correr pelos verdes, passou então para a equipa dos verdes e termina a carreira a competir pelos encarnados. Então vemos que ele passou por várias equipas. Numa inscrição dedicada a Diócles, atribuem-se-lhes 4.257 corridas, das quais 1.426 vitórias. Diócles foi o mais bem pago condutor de quadrigas da sua época e, segundo o professor de estudos clássicos da Universidade da Pensilvânia, Peter Strzok, continua a ser o mais bem pago atleta de todos os tempos. Peter Strzok estima que os seus 35.863.120 sestercios ganhos por Diócles, que seriam suficientes para fornecer à cidade de Roma de cereais por um ano, seriam equivalente hoje a 11,6 mil milhões de euros. Vemos realmente a importância que tinha um desportista nesta altura. E este era um grande desportista. E, coincidentemente, estamos a estudar a história
de Mérida, da Lusitânia, e ele era lusitano. Era um antepassado dos portugueses. E vemos realmente que ele passou por várias equipas e foi considerado o maior e melhor atleta condutor da sua época. E 11,6 mil milhões de euros. Imaginemos o que é isto? A fama que este homem devia então de ter. Sabem, porquê é que Satanás tinha esta estratégia? Porque ele sabia perfeitamente o que estava prestes a acontecer. Nós formos à Carta dos Romanos, que Paulo escreveu, nós vemos que o apóstolo Paulo tinha um objetivo. Numa carta que ele escreveu aos Romanos, ou seja, à igreja de Roma, e ele mencionou algo de interessante. Isto encontra-se em Romanos, capítulo 15, e que vamos passar a ler. Diz assim: assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. Antes de nós irmos relacionar o que é que isto tem a ver com tudo o que tivemos a ver, com toda a história que tivemos a ver, eu queria só salientar um pormenor. Qual é este pormenor? É que a palavra Espanha é uma palavra muito recente. Ou seja, apenas há poucos séculos atrás, a palavra Espanha existe. A palavra original e aquela que o apóstolo Paulo se referiu, em latim era Hispaniam. Okay? Aliás, tem aqui uma versão em latim da Bíblia, deste mesmo versículo, e está lá Hispaniam, que se refere a um nome antigo, de onde derivou o nome Espanha, mas quer dizer ligeiramente outra coisa. O que quer dizer Hispânia? Hispânia foi o nome dado pelos romanos à Península Ibérica. Península Ibérica. Porquê? Porque na altura de Paulo não existia Espanha. Na altura de Paulo não existia Portugal. O que é que existia? Existia a Península Ibérica, como podemos ver neste mapa, que dividida em 3 províncias. E o que é que diz o mapa? Lá no canto superior direito diz Hispânia. Isto era o nome dado pelos romanos, então, à Península Ibérica. O que é que Paulo está a dizer, então, aos membros da Igreja de Roma? Paulo está a dizer que viria à Península Ibérica. Será que Paulo veio mesmo à Península Ibérica? Nestas 3 províncias, existe um registro histórico da presença de Paulo na cidade de Tarraco. Cidade de Tarraco que era a capital da província tarraconense, que era esta província que está aqui representada verde no mapa, e que era a maior província da Península Ibérica, ou da Hispânia, que era o nome, na altura, de Paulo. E eu queria ler convosco uma conclusão de um congresso internacional exatamente sobre este tema, será que Paulo esteve na Península Ibérica, e que chegaram à conclusão de facto que teve, e dos frutos da sua pregação. Vamos ler. Diz assim: a partir do primeiro testemunho escrito da comunidade cristã de Tarraco, ou seja, no primeiro século da história da era contemporânea depois de Cristo, houve uma comunidade cristã que se estabeleceu em Tarraco. E essa comunidade tinha registros históricos, tinham atas que eles escreviam. E nessas atas, nomeadamente nas atas do martírio do Frutuoso, como sabem, nesta altura, o Império Romano perseguia os romanos e matava muitos cristãos. O Império Romano perseguia os cristãos e matava muitos cristãos, que são chamados de mártires. Nas atas do martírio do Frutuoso, ou seja, onde eles registaram a morte deste importante líder da igreja de Tarraco, e eles escreveram coisas muito importantes que nos ligam então à estadia de Paulo na cidade. Vamos ler. A partir do primeiro testemunho escrito da comunidade cristã de Tarraco, as atas do martírio do Frutuoso, o documento mais antigo deste tipo produzido pelo cristianismo na Península Ibérica, fundamentam a historicidade da pregação do apóstolo Paulo nesta cidade. O cristianismo aparece plenamente consolidado em Tarragona. De facto, Frutuoso e seus 2 diáconos, Augúrio e Eulógio, mártires hispânicos, suas atas martiriais testemunham a existência de uma comunidade bem estruturada, com impulso missionário e bem aceite pelas diversas classes sociais de Tarraco. Aconteceu uma coisa extraordinária. A igreja primitiva alastrou-se até à Península Ibérica. É muito interessante
que Paulo veio à Península Ibérica, pregou o Evangelho e formou-se uma comunidade cristã forte aqui na Península Ibérica. E é muito interessante que estes, como acabamos de ver no texto, esta comunidade tinha um espírito missionário e rapidamente a mensagem cristã se espalhou por toda a Península Ibérica. E foi tão aceito pelas pessoas e foi tão aceito por todas as classes sociais que se tornou a religião que imperava na Península Ibérica. E esta influência espalhou-se até a capital da Lusitânia, até Mérida, e afetou a estratégia de Satanás. Sabem que em Mérida o cristianismo tornou-se a religião oficial e os nossos antepassados lusitanos tornaram-se membros da Igreja Cristã Primitiva. E isso trouxe consequências aos 3 edifícios que acabamos de ler. Sabem o que aconteceu? A comunidade de Mérida abandonou por completo estes 3 edifícios. Deixaram de haver teatro, deixou de haver espetáculos no anfiteatro e deixou de haver corridas no circo. Porquê? Porque eles consideravam imorais todas aquelas atividades. Inclusivamente, estes cristãos primitivos foram a estes edifícios e começaram a tirar pedras para fazer as suas casas. De tal maneira desvalorizavam e desprezavam aqueles edifícios que eles começaram simplesmente a destruí-los e a aproveitar as pedras para fazer as suas casas. Aliás, o relato histórico diz-nos o seguinte. O que aconteceu ao teatro romano? Devido em grande parte à implementação oficial do cristianismo, que considera imorais as representações teatrais, o edifício foi deixado de ser utilizado até ao seu total abandono. O que aconteceu ao anfiteatro? Após o seu abandono, ligado como ao teatro à instauração do cristianismo como religião oficial, parte da estrutura foi-se ocultando com terra. Mas, o que aconteceu ao circo romano? A implementação oficial do cristianismo começa a derrotada do circo. Então nós vemos que a forte influência de Paulo na Península Ibérica levou a que os nossos antepassados abandonassem totalmente este tipo de entretenimento e formassem uma comunidade cristã forte, com espírito evangelístico forte e desprezaram totalmente este tipo de iniciativas, os quais consideraram imorais. Mas sabem, Satanás não estava a dormir. E ele, como viu que os seus planos estavam a ser gorados, criou um novo plano. Qual foi o plano? Foi transformar a Igreja Pagã de Roma na Igreja Cristã Oficial. Ou seja, juntar o paganismo com o cristianismo e dar origem a uma Igreja Cristã e Romana. E é muito interessante que o responsável por isso foi Constantino. E este imperador romano, exatamente, conseguiu dar a volta e conciliar o paganismo com o cristianismo, como nós sabemos, não é possível de conciliar. E isto resultou em algo extraordinário. Os seus próprios filhos foram enviados à Península Ibérica e, neste caso, a Mérida, com um propósito. Qual foi esse propósito? Voltar a restaurar os entretenimentos. Vamos ler? Restauro e utilização. Restauros realizados no tempo de um dos filhos de Constantino, entre os anos 335 e 340. Todos estes entretenimentos foram novamente instituídos e deram a estocada final à Igreja primitiva, aquela Igreja que tinha a sã doutrina deixada por Cristo. E então, finalmente, com esta fusão, a Igreja Cristã primitiva deixou de ter a doutrina pura e começou a misturar-se com as culturas pagãs. Desta forma, com esta grande estratégia, Satanás conseguiu derrotar a Igreja primitiva. Mas a pergunta surge agora: o que é que nós temos a ver com isto? Sabem que esta foi a grande estratégia de Satanás para derrotar o pensamento e a visão cristã primitiva? Será que agora, no tempo do fim, quando iria surgir a Igreja remanescente, a Igreja que novamente ia levar
a sã doutrina a todo o mundo, será que Satanás ressuscitou ou voltou a trazer a mesma estratégia? Será que isto é possível? Sim, é possível. Mesmo antes de isto ser possível, novamente pregar o Evangelho a todo o mundo, Satanás novamente trouxe a sua grande estratégia. Este quadro, tirado da Wikipédia, fala-nos então do entretenimento moderno. Tudo isto é baseado no antigo entretenimento romano, que por sua vez é baseado no grego das culturas pagãs. Então nós vemos que em 1859 o que é que voltou? Jogos Olímpicos da Era Moderna. Pouco tempo depois surgiu o futebol e o rugby moderno. Depois o boxe, desportos de luta, o basquetebol, corridas de automobilismo, o cinema, que é uma evolução do teatro romano, rádio, televisão, internet, jogos eletrónicos. Todo o entretenimento voltou, mas voltou muito, muito mais forte. Então nós vemos esta estratégia a voltar de novo. Será que esta estratégia está a resultar? Será que nós devemos estar atentos a isto e nos defendemos contra as estratégias de Satanás? Vamos ler o que Cristo, que Deus, nos deixou escrito para nós, referente aos entretenimentos. Porque muitas vezes nós pensamos que estas coisas não nos afetam. Que podemos perfeitamente ser cristãos, ser adventistas do sétimo dia, acreditar na sã doutrina e participar em todos estes entretenimentos. Vamos ler o que está escrito? Diz assim: o desejo de agitação e prazível entretenimento é uma tentação e uma cilada ao povo de Deus. E especialmente aos jovens. O que é uma cilada? É uma armadilha. Satanás está continuamente arranjando engodos com que desviar a mente da solene obra de preparação para as cenas que se acham no futuro próximo. Por intermédio dos mundanos, entretém uma constante estimulação, a fim de induzir os imprudentes a se unirem aos prazeres do mundo. O objetivo destes entretenimentos é o quê? É uma constante estimulação para quê? Para fazer com que as pessoas se unam aos prazeres do mundo. E é então uma cilada para o povo de Deus. Será que nós estamos atentos a isto? Continua. Satanás tem estado a multiplicar os seus ardis. E professos cristãos, de caráter e experiência religiosa superficiais, são por ele empregados como engodo. Não discernem que esses entretenimentos são, na verdade, banquetes de Satanás, preparados com o intuito de impedir almas de aceitarem o convite para as bodas do Cordeiro e de receberem o vestido branco do caráter, a justiça de Cristo. Aqui surge uma pergunta. Se nos convidassem para um banquete e nos dissessem que esse banquete foi preparado por Satanás, será que nós iríamos? Mas ele preparou um banquete e nós, muitas vezes, somos participantes desse mesmo banquete, através de todos estes entretenimentos. Continua o texto e diz assim: e entre os mais perigosos lugares de diversões, acha-se o teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, ou seja, poderia ser uma escola de moralidade e virtude, mas não é. O que é que é? Como muitas vezes se pretende, é um verdadeiro foco de imoralidade. E hoje é exatamente igual. O teatro, que hoje está em grande força através do cinema, será que é uma escola de moralidade? Será que é uma escola de virtudes? O que é que se aprende a assistir ao cinema? Será que não é a imoralidade que se aprende? Continua o texto. Hábitos viciosos e propensões pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes licenciosas depravam a imaginação e rebaixam a moralidade. Sabem, e eu era apaixonado, viciado no cinema. Houve alturas na minha vida em que eu via 2 filmes por noite. Já casado,
Muitas vezes a minha esposa vinha à sala e dizia: não vejas isso faz-te mal ver essas coisas, estes palavreados, essas ações. E eu dizia: oh, nada disso, isto não me influencia, eu sei que isto não é verdade. Mas eu estava completamente enganado. Contemplar canções baixas, gestos, expressões e atitudes licenciosos depravam a imaginação e rebaixam a nossa moralidade. Continua o texto. Alguns jovens, é o que diz o texto? Não. Diz todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. Não há influência mais poderosa para envenenar a imaginação, destruir as impressões religiosas e tirar o gosto pelos prazeres tranquilos e as realidades sóbrias da vida do que as diversões teatrais. É o que Deus nos está a tentar chamar a atenção hoje. E estes entretenimentos, esta estratégia de Satanás, tem um objetivo: envenenar a nossa imaginação e destruir em nós as impressões religiosas. Tirar o gosto pelos prazeres tranquilos. O que é um prazer tranquilo? Isto é um prazer tranquilo. Poder estudar a palavra do Senhor. Acham que existe vontade de estudar a Bíblia depois de se ver um filme, por exemplo? Eu digo-vos que não tinha vontade nenhuma. Isto era uma seca completa, se assim se pode dizer. Mas os avisos de Deus continuam. E tenho mais uma citação para partilhar convosco. Diz assim: o verdadeiro cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversão, nem se entregar a nenhum entretenimento sobre que não possa pedir a bênção divina. Não será encontrado no teatro. Permita-me acrescentar, no cinema, porque hoje em dia o cinema é o teatro moderno. E nos salões de jogos. Não se unirá aos alegres valsistas nas suas danças, nem contemporizará com nenhum outro enfeitiçante prazer que lhe venha a banir a Cristo do Espírito. Mas porquê? Porquê que isto acontece? Em 2 Coríntios é-nos explicado porquê. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Este texto fala-nos de uma coisa muito interessante, que normalmente nós chamamos a transformação pela contemplação. O que é transformação pela contemplação? A Bíblia diz-nos que aquilo que nós contemplamos, ou seja, aquilo que nós vemos, é que nos vai transformar. Se nós passamos os nossos tempos livres a contemplar as obras de Satanás, como vamos ser transformados por Deus? Não vamos ser transformados por Deus. A nossa moralidade vai baixar e aquilo que vamos aprender é aquilo que Satanás nos está a ensinar através da sua grande estratégia. Por isso, o apelo que eu te faço hoje, e antes terminamos com uma experiência muito interessante. O apelo que eu te faço hoje é: pensa nisto. Quais são os produtos que estamos a consumir? O que é que estamos a pôr dentro da nossa mente? Será que estamos a participar na grande estratégia de Satanás? Porque aqueles que forem verdadeiros cristãos, o que é que diz o texto? Vamos ler. À medida que eles, ou seja, os verdadeiros cristãos, se aproximam mais de Deus, tornando-se participantes da natureza divina, os entretenimentos de origem terrena diminuirão de vulto, dissipando-se em fumo. Aquilo que Deus quer de nós é que nós deixemos os entretenimentos deste mundo e nos apeguemos à sua palavra e sejamos participantes da sua natureza divina. Para terminar, eu gostava de mostrar algumas fotografias de quando eu estive em Israel. Já mostrei algumas fotografias quando estive em Mérida e que me levou realmente a perceber esta grande estratégia de Satanás. Mas quando eu estive em Israel, fez, digamos assim, o clique final. Em Israel, o Império Romano também dominou. E como em todas as suas províncias,
o Império Romano queria construir na capital o quê? O teatro, o anfiteatro e o circo. Mas os judeus não ficaram muito contentes. Eles achavam aquilo imoral e não aceitaram. E então, especificamente na província da Judeia, estes 3 edifícios não puderam ser construídos na cidade que seria Jerusalém. Então, Herodes decidiu construir uma cidade própria para estes 3 edifícios. E escolheu uma zona que hoje em dia é chamada de Cesareia. É muito interessante, Cesareia, que deriva do nome de César, foi em honra ao imperador César que Herodes construiu esta cidade. E nesta cidade construiu então o teatro, o anfiteatro e o circo romano. E também um dos seus magníficos castelos. E quando eu fui lá visitar estas ruínas, tinha este senhor que era o guia. E ele disse coisas muito interessantes. Aliás, este sítio arqueológico é muito interessante. Por exemplo, esta pedra que se encontra ali foi a pedra que finalmente confirmou Pilatos como uma pessoa histórica. Durante muitos anos foi debatido será que Pilatos realmente tinha existido? E aquela pedra, ou seja, aquela é uma cópia, o original encontra-se no museu, foi aqui que foi encontrada então essa pedra. E este local arqueológico é muito interessante e é particularmente bonito, como podem ver nas imagens. Tornou-se também um porto onde chegavam mercadorias vindos de muitas áreas do Mediterrâneo e que traziam bens úteis para o Império Romano, para a província da Judeia. Aqui, nesta imagem que podemos ver, haviam grutas escavadas por baixo da terra onde armazenavam os bens que vinham dos barcos. E aqui também nesta imagem podemos ver o sítio onde Herodes construiu este palácio que era magnífico na altura, incluindo aqui estão as ruínas, piscinas interiores que utilizavam a água do mar Mediterrâneo. Mas como estava a dizer ao bocado, foi aqui então que foi construído o teatro romano, que ainda hoje em dia é utilizado. No dia em que eu fui visitar, no dia seguinte, ia haver lá um espetáculo musical. Havia então o circo romano, estão aqui as ruínas e a entrada para a pista, e também o anfiteatro romano. Mas houve uma coisa que este guia turístico disse-me que até hoje nunca mais me esqueci. E ele disse-me algo como o seguinte, e nós podemos até ver aqui no mapa. Sabem, muitas pessoas vêm a Israel para ver os sítios onde Cristo andou. E eles percorrem todo Israel a ver que esteve em Cafarnaum, que esteve em Nazaré, esteve em Jerusalém. Até esteve em sítios fora de Israel. Claro que na altura não se chamava Israel, chamava-se Judeia, chamava-se Galileia, chamava-se Samaria. E é muito interessante que ele percorreu tudo isto, toda a Judeia, Samaria, Galileia e até fora, em visita a alguns povos pagãos. E ele em todo este sítio, durante o seu ministério, pregou a palavra do reino eterno, do reino de Deus. E fez uma diferença naquelas pessoas, e muitas pessoas se converteram aos seus ensinamentos. Mas este guia turístico disse-me uma coisa muito interessante. Sabem que Cristo, que estava mais a norte, na parte da Galileia, digamos assim, a sua base era lá em Cafarnaum, sempre que ele tinha que ir à Judeia, e ele percorria a Samaria. Atravessava Samaria, o que é completamente oposto do que um judeu normal faria. Um judeu normal ia pela zona costeira para tentar evitar Samaria. E para fazer isso, passaria então na zona de Cesareia. Mas Cristo não, sempre foi por Samaria. E apesar de Cristo ter percorrido toda aquela região, este guia disse-me o seguinte, sabes? Cristo percorreu toda esta zona, mas há um sítio que ele nunca veio. E esse sítio é precisamente aqui. E ele nunca veio a Cesareia. E aquilo ficou a pensar. Ficou aqui na minha consciência, de facto, e este pormenor interessante. Porquê que Cristo nunca foi a Cesareia? Porquê que ele percorreu todas aquelas vastas áreas e nunca foi
a Cesareia. Será que era por Cesareia ser a capital do entretenimento na altura de Cristo? Será que realmente aquilo foi isso que fez com que Cristo não lá fosse? Eu não sei. Eu não sei se foi isso que fez com que Cristo nunca fosse a Cesareia. O que é um facto é que ele nunca lá foi. Mas a pergunta que eu vos queria fazer a vocês é: em Apocalipse 3 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ou seja, Cristo está a bater na porta do meu coração, na porta do teu coração. E a pergunta que eu faço a ti hoje: será que estamos tão entretidos? Será que estamos tão envolvidos e ocupando os nossos tempos livres nos entretenimentos que Satanás preparou como banquetes para nós, que não ouvimos Cristo a bater à nossa porta? É isto que eu gostava de deixar no vosso pensamento hoje. E que possamos realmente rever as nossas prioridades e aquilo que damos valor. Será que damos valor mais aos entretenimentos ou damos valor ao estudo da Palavra de Deus? Será que eu passo mais tempo de volta das corridas, dos jogos, do cinema, do que a estudar a Palavra do Senhor? Era esta mensagem que eu gostaria que pudéssemos ficar hoje, para vocês e para mim. Amém.